Eu sou Tabita, para quem preferir, Dorcas. Eu moro em Jope, numa cidade onde existe muitas viúvas. E eu nasci com um dom, que era o dom de costurar. Eu costurava roupas, e ali, como havia muitas viúvas que passavam por necessidades, eu decidi usar o meu dom de costurar para ajudar aquelas senhoras, aquelas viúvas. Então ali eu costurava vestidos, costurava túnicas, e ali eu ajudava aquelas senhoras, e eu era muito amada por aquelas pessoas, por aquelas senhoras. Eu era conhecida ali onde eu morava por justamente ajudar os necessitados. E em um certo momento da minha vida eu adoeci. Do nada eu caí de cama e ali eu morri. E ali no momento em que eu morri, aquelas mulheres, aquelas viúvas que eu ajudava, elas ficaram desesperadas, ficaram apavoradas. E ali elas fizeram uma exposição com todos os vestidos, com todas as túnicas, com todo o meu trabalho. Ali elas decidiram fazer uma homenagem. E os discípulos que estavam ali, vendo aquela situação, eles souberam que Pedro, o discípulo de Jesus, estava na cidade vizinha. E ali eles enviaram 2 homens até Pedro, para que eles fossem até a minha cidade e pudessem, se fosse da vontade de Deus, fazer o milagre. E ali, aqueles 2 discípulos chegaram até Pedro, chamaram Pedro, e Pedro logo depressa, sem pensar, ele foi. E quando ele chegou lá, ele viu aquela exposição, ele viu o meu trabalho, e ali ele foi até onde eu estava. Eu estava deitada numa cama, estava morta. E tudo isso eu sei, porque quando eu vivi o milagre de Deus, as pessoas me contaram o que havia acontecido. E ali Pedro entrou no meu quarto, se ajoelhou, orou. E após ele terminar a oração, ele estendeu a mão para o meu corpo. E aí ele me chamou pelo meu nome. Ele falou: Tabita, levanta. E ali, quando eu ouvi aquela voz, eu me levantei e eu sentei na cama. E ali Pedro mandou chamar aquelas viúvas, aquelas mulheres, e elas entraram, e ali elas começaram a glorificar o nome de Deus, pois elas viram que eu havia morrido. E ali elas me viram depois sentada ali na cama, e elas entenderam que o milagre de Deus aconteceu. Eu não vi o milagre de Deus, eu sou o milagre de Deus, porque eu havia morrido. Eu já estava morta quando Pedro chegou. E Pedro não foi ao meu encontro quando eu estava doente. Quando Pedro chegou, eu já estava morta. E ali o Senhor fez o milagre em mim. E ali eles chamaram outras pessoas e a notícia percorreu. E ali muitas pessoas, quando souberam da minha história, elas passaram a crer no Senhor Jesus. Elas passaram a crer que Deus realmente existia e que Deus realmente era poderoso. Pois elas souberam que Deus, ele pegou de uma pessoa morta e ele fez reviver. E o que eu quero trazer da minha história para vocês, o primeiro ponto é sobre a forma como eu vivia. Ali eu vivia numa cidade onde havia pessoas necessitadas. E quando eu vi aquela situação, eu comecei a pensar como eu poderia ajudar, o que eu poderia fazer para ajudar aquelas mulheres que passavam por lutas, que passavam por problemas, que passavam por dificuldades. Muitas delas não tinham como sobreviver. E ali eu peguei o que eu tinha, que era o meu dom de costurar. E ali eu costurava cada vestido, cada túnica, com todo o meu amor, com toda a dedicação, dava o meu melhor.
para ajudar aquelas pessoas. E o que eu quero dizer para vocês é que na vida de vocês, vocês precisam olhar qual foi o dom, com que dom você nasceu. Porque todos nós nascemos com algo especial. E é esse algo especial que nós temos que entregar para o Senhor. Do mesmo modo que Ele me deu o dom de costurar, eu devolvi para Ele em forma de cuidar daquelas pessoas em que ali na minha cidade necessitavam. E você, qual é o seu dom? Existem pessoas que têm o dom de abraçar. Existem pessoas que o abraço dela pode curar, pode sarar uma ferida no coração machucado. E quantas pessoas no mundo de hoje precisam de um abraço? Quantas pessoas no dia de hoje passam por problemas, passam por dificuldades, e tudo que a pessoa precisa é de um abraço. Talvez o seu dom seja o dom de pregar a palavra de Deus. E muitas vezes você permite com que a sua limitação, com que o seu problema, com que o seu pecado fale mais alto. Mas, meu amado, se analise, olhe para dentro de você e pergunte para si mesmo: o que eu posso fazer de bom? O que eu tenho de bom dentro de mim? O que dentro de mim eu posso usar para ajudar na obra do Senhor? Porque eu também tinha dificuldades, eu também tinha defeitos, mas o meu dom era costurar. Então eu falei que se o meu dom era costurar, eu ia usar isso para fazer a obra de Deus. Eu ia usar disso para ajudar outras pessoas. Então olhe para dentro de si, olhe para dentro de você e pense: o que eu tenho de bom? O que eu posso ofertar para o Senhor? O que eu posso dar para o Senhor que pode ajudar outras pessoas? Seja o dom de pregar, seja o dom de louvar, seja o dom de abraçar. Mas faça. E pegue desse dom. E faça de todo o seu coração. Dê o seu melhor. E saiba que você estará ajudando muitas pessoas. E através disso, o nome do Senhor, Ele poderá se glorificar através de você. Porque foi isso que aconteceu comigo. Ali naquele momento em que eu morri, devido ao meu trabalho, devido ali ao propósito de vida que eu tinha, aquelas pessoas tiveram compaixão. Porque eu não pude orar por mim. Não foi eu que fui até Pedro. Eu não tinha condições de procurar o homem de Deus, porque eu já estava morta. Mas ali as pessoas que me viram naquela situação, na situação que parecia ser o fim, porque eu já estava morta, o que mais poderia fazer? Não tinha nada que eles pudessem fazer. Mas ali eles procuraram o homem de Deus por mim. Eles foram um canal do homem de Deus até mim. E por isso que eu vivi um milagre. E, meu amado, se você vive num mundo, numa situação onde você olha para uma pessoa e aquela pessoa muitas vezes não tem possibilidade de procurar a Deus. Talvez ela está passando por uma situação onde ela não consiga achar Deus. Seja esse canal. Que você possa ser como aqueles discípulos foram na minha vida. Porque se não fossem aqueles homens procurar Pedro, hoje eu não estaria aqui para contar a minha história. Hoje eu não poderia contar do meu testemunho para vocês. Porque graças a Deus, existiam ali 2 homens que foram usados por ele para chamar Pedro. E Pedro foi ali e foi usado por Deus e fez um milagre. Então seja esse canal. Hoje nós vivemos num mundo onde existem pessoas que não procuram, não têm Deus e ali vivem num momento de morte, num momento de destruição. Que você possa olhar para essas pessoas e que você possa ali ter compaixão de pregar, de falar, de levar para elas aquilo que elas precisavam. Porque aquilo que eu precisava era Deus. Era o único que poderia fazer um milagre na minha vida. E existem pessoas nesse mundo que elas precisam de Deus. Elas precisam de pessoas usadas por Deus para levar a salvação, para levar a cura, para levar o milagre. E eu creio que se você está aqui hoje, meu amado, Deus Ele quer te usar. Mesmo você tendo os seus problemas, as suas dificuldades, entregue na mão dele. Mas diga: eis-me aqui,
Fala, Senhor, dos meus problemas eu sei que o Senhor pode cuidar. Me usa para falar com as pessoas que estão perdidas. Me usa para levar a tua palavra para aqueles que necessitam. Me usa para fazer a tua vontade, seja ela qual for. Seja para abraçar, seja para pregar, seja para louvar. Mas me usa para salvar. Porque aqueles homens, eles foram usados para salvar as pessoas, para me salvar. E você, meu amado, você pode ser usado por Deus para salvar as pessoas lá fora. Basta você querer, basta você deixar. E uma outra coisa que eu queria dizer para vocês é que hoje vocês estão aqui fisicamente, mas talvez o ministério de vocês, o chamado de vocês, ou algo dentro de vocês pode ter morrido. Como assim? Como um dia eu morri. E ali eu vivi o milagre de Deus. Eu creio que o mesmo Deus que me ressuscitou, o mesmo Deus que me tirou da morte e trouxe para a vida novamente, Ele pode ressuscitar em você, meu amado. Seja a sua fé, seja o seu ministério, seja o seu amor. Talvez você olhe para a sua vida e você esteja aqui fisicamente, mas você olhe para dentro de você e fala assim, está tudo acabado. Não existe vida dentro de mim. O que existe aqui é só o corpo. Eu já não consigo mais. Eu já errei tanto. Eu já fiz tanta coisa que eu não consigo mais. Eu não me vejo mais fazendo a obra de Deus. Meu amado, saiba que se você deixar, se você permitir, o Senhor, Ele tem poder para ressuscitar dentro de você a sua fé, o seu amor pela obra de Deus, o seu ministério. Mas para isso, você precisa deixar. Você precisa se permitir. Porque ali, quando Pedro me chamou, eu tive que levantar. Eu tive que fazer a minha parte. Porque se Pedro me chamasse e eu continuasse deitada, ou eu não quisesse ouvir, eu não estaria aqui hoje para contar do meu milagre. Mas Pedro me chamou. E ali eu ouvi a voz dele. E ali eu me sentei. E as pessoas puderam testemunhar a grandeza de Deus. Então hoje, meu amado, o Senhor, Ele está aqui. E Ele te chama. Ele te chama. Saia dessa morte, saia desse buraco onde você se encontra. E se lance para fazer a vontade de Deus. Se lance na presença de Deus. Permita que a sua vida seja de acordo com a vontade do Senhor. Permita que tudo em sua volta, em tudo em sua vida, seja conforme a vontade do Senhor. Porque tudo tem a ver com Ele. É tudo conforme a vontade dEle. Ali, naquele momento, as pessoas, quando me viram morta, elas não entenderam, aquelas viúvas só choravam. Elas não compreendiam o que havia acontecido. Mas ali existia um plano de Deus. Ali Deus, Ele queria salvar outras pessoas. E na sua vida é assim. Por mais que você não esteja entendendo, por mais que você não esteja compreendendo o que se passa, saiba que tudo, se a sua vida estiver nas mãos do Senhor, como a minha vida estava e está, saiba que mesmo sem entender, mesmo sem você compreender, existe o plano de Deus, existe a vontade de Deus sobre a sua vida. E se você permitir, o nome do Senhor, Ele vai ser glorificado e exaltado através da sua vida, através do seu testemunho. Então seja hoje, sabe, o testemunho de Deus. Que a sua vida venha caminhar e que as pessoas possam olhar para você e falar, eu creio que o Deus Todo-Poderoso vive. Eu creio que o Deus, Ele é maravilhoso, Ele é grandioso. Porque eu olho para a vida dessa pessoa e eu posso enxergar. As pessoas olhavam para a minha vida, elas olham para a minha vida, elas enxergam o milagre de Deus. Elas enxergam Deus. E é isso que as pessoas precisam enxergar na sua vida, meu amado. Então se lance, se entregue e permita que as bênçãos de Deus, o milagre de Deus e a vontade dEle se realize sobre você. Amém? Amém.